Olá, gerente de projetos, estou aqui de volta com você, sou o professor Carlos Jacobino, para darmos continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação PMP do PMI. Nesse vídeo, nós vamos entrar na área de conhecimento gerenciamento do escopo do projeto. De onde vem o gerenciamento do escopo? Para o nosso curso, do capítulo 5 do PMBOK, Project Management Body of Knowledge, né? O nosso guia, ou conjunto, ou corpo de conhecimento em gerenciamento de projeto. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre escopo é a própria definição do termo escopo. O que significa escopo? Bom, eu vou explicar para você. Imagina se eu te fizesse a seguinte pergunta. Para você mesmo. Quanto vai custar? Quanto tempo vai levar? Aí você vai me dizer, você está doido? Quanto tempo vai levar para quê? Quanto vai custar o quê? A resposta para esse para quê, para esse o quê, é o escopo. Então, se você me contrata, gerencia o projeto para o desenvolvimento de um sistema, aí eu vou te perguntar, quanto tempo vai levar para desenvolver o sistema? Quanto vai custar para desenvolver o sistema? E esse sistema pode se tornar uma casa, pode se tornar um projeto de melhora nas vendas, um projeto de implantação de uma política de qualidade total dentro da organização. Não importa o motivo para o qual o projeto foi criado. O importante é nós sabermos que aquilo que vai ser entregue, o deliverable, o entregável que vai ser produzido ao término da consecução desse projeto é o escopo, ok? Então o escopo é tudo o que precisa ser feito para atingir o objetivo do projeto. E aí tem uma diferença entre escopo do projeto e escopo do produto. Se o nosso projeto é para fazer uma casa, eu tenho uma série de requisitos do escopo do produto. Qual é o produto? A casa. Só que para fazer a casa tem muita coisa que envolve o projeto elaborar a casa que você não consegue olhar única e exclusivamente para a casa pronta. Eu não consigo olhar, por exemplo, eu quero que essa casa seja pintada por um pintor que tem um treinamento X. Quando você vê a casa pronta, você não consegue saber qual foi o pintor que pintou. Mas esse requisito do pintor X que executou uma determinada atividade na construção da casa é um requisito do escopo do projeto, que é um pouco mais amplo do que o escopo do produto. O escopo do produto é uma casa com 4 quartos, com varanda, com suíte e assim por diante. Esses são os detalhes do escopo, ou seja, do que precisa ser feito no produto. Eu quero que essa casa tenha um método de construção moderno. Então, eu não quero que ela seja feita com base em construção com alvenaria, com tijolo. Eu quero drywall. Quando a gente olha para a parede pronta, a gente consegue saber que dentro da parede tem drywall? Não consegue. Então, os requisitos do escopo do projeto, eles são um pouco maiores do que o do escopo do produto. Ok? Fecha esse parênteses aqui. Vamos então para o nosso material, sem mais enrolação, direto aqui do estúdio da Horus, conteúdo de educação em Brasília. Carlos Jacobino, o paraibano cabeçudo que vos fala. Bom, capítulo 5 do PMBOK, né, o gerenciamento do escopo. E a nossa versão do PMBOK é a 6ª edição. Vamos para o que está escrito, para o conteúdo que vem direto lá do nosso material. Gerenciamento do escopo do projeto engloba os processos essenciais para garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário e tão somente e apenas o trabalho necessário para que o projeto termine com sucesso. Então veja bem, o que é o gerenciamento do escopo? É envolver aqueles processos necessários para construir a casa e somente a casa. Mas não tem uma piscina? Poderia ter? Não, veja bem. O que está contratado para fazer? Quanto orçamento eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Eu tenho que me ater àquele que é o escopo real, declarado no termo de abertura do projeto, no Project Charter. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior. Né? Aquela que é a certidão de nascimento do projeto, ok? Colocar um escopo que não está declarado é gold plating, ou seja, é um acréscimo desnecessário que não tem patrocínio e que provavelmente vai fazer com que você estoure orçamento e cronograma depois. Então tem que estar muito atento a essa questão. Por isso que o PMI ele é tão exigente em relação a dizer que é somente o trabalho necessário para construir o escopo do projeto, ok?
está relacionado principalmente com a definição e controle do que está e do que não está incluso no projeto, ou seja, o escopo e o não escopo. Se eu sei o que é o escopo do projeto, todo bom gerente de projeto que merece ser PMP, que merece passar na prova de certificação, ele também tem que saber, além do escopo, qual é o não escopo do projeto. Ou seja, eu vou fazer essa casa, eu tenho um orçamento para fazer essa casa, eu tenho um requisito, eu tenho um contrato, eu tenho uma lista de itens que eu preciso entregar. Isso é o escopo do projeto. Mas tudo que não está é o não escopo. Por quê? Porque eu preciso declarar o que está fora. Por exemplo, eu vou fazer uma casa que tem um espaço para academia. Mas não faz parte do escopo, ou seja, está declarado no não escopo que os equipamentos de ginástica da academia dessa casa não estão incluídos. Portanto, quando o proprietário da casa, o cliente que encomendou aquela casa chegar, ele vai perceber que aquela casa está cumprindo os requisitos. Ele não vai te cobrar os equipamentos de ginástica. Ah, mas eu contratei, eu achei que vinha. Opa, achou errado, porque eu, como um bom gerente de projetos, declarei no não escopo, não faz parte do escopo a entrega dos materiais da academia. Vamos entregar tão somente o espaço, a academia física, uma sala de 20 metros quadrados que você vai poder botar os equipamentos que você quiser lá dentro. O espaço gourmet da sua casa, opa, não está incluído os móveis, os utensílios de cozinha. Então, declarar o que não faz parte do projeto é tão importante como declarar e conhecer bem o que faz parte do projeto. Esse é o pulo do gato. Essa é a diferença. É isso que separa os homens dos meninos, ou seja, é isso que separa o gerente de projeto que vai passar na prova de certificação PMP daquele outro que faz simplesmente o trivial aí, tá ok? Vamos continuar com o nosso material. Bom, gerenciamento do escopo do projeto. Considerações para ambientes ágeis e adaptativos. Bom, o que é importante a gente separar? Por que é importante nós separarmos o desenvolvimento ágil, adaptativo, do desenvolvimento tradicional, waterfall, cascata? Simples assim. No desenvolvimento ágil, eu não tenho uma visão do escopo completa no início do projeto. O projeto vai crescendo de forma interativa e incremental. Então, à medida que eu vou avançando no projeto, eu vou tendo mais informações sobre o escopo do projeto. Eu vou trabalhando com protótipos, é uma forma, digamos assim, de acelerar o desenvolvimento, de começar o desenvolvimento quando eu ainda não tenho noção do todo. Claro, tem uma série de riscos, porque se eu não tenho o escopo totalmente fechado e determinado no início do projeto, pode ser que ele tenha variação até o fim do projeto, ok? Então, exige toda uma atenção específica. Não é o objetivo desse vídeo nós explicarmos como é o gerenciamento de projetos ágil, né? O objetivo aqui é passar na prova de PMP. Então, basta o conteúdo para a gente. Depois você dá uma lida no slide, não vou ficar aqui lendo. Você pode dar um pause no vídeo depois e ler o conteúdo. Ok. Processo 5.1, planejar o gerenciamento do escopo. Bom, antes de entrar no processo 5.1, por que é o processo 5.1? Capítulo 5 do PMBOK, ok? E 1 é o primeiro processo do capítulo 5. Então, essa regra vai seguir todos os processos do PMBOK que nós vamos estudar até o final do curso. Eu vou voltar aqui para essa outra câmera aqui para falar olhando no seu olho. Preste muita atenção. Essa dica que eu vou dar, ela se aplica a todos os processos de gerenciamento de projetos contidos no PMBOK. Todos os 40 e tantos processos, certo? Pois bem, o que é um processo? Um processo é um conjunto de atividades que vai entregar um resultado, que vai gerar uma saída. Nós temos, na teoria geral dos sistemas e na área de processamento de dados, um conceito de entrada, processamento e saída. Todo processo recebe um conjunto de subsídios, recebe um conjunto de informações, de atributos, ele processa essas informações, essas entradas, esses atributos, ele faz uma mágica aqui e no final entrega alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo bem didático para vocês de um processo. Fazer um sanduíche. Na sua casa você não faz um seu sanduíche? Então vamos entender o que é a entrada, o que é o processamento, o que é a saída. Entrada. O que eu preciso para fazer um sanduíche? Eu preciso de pão, no mínimo. Eu preciso do recheio do sanduíche. É com queijo, é com frango, é um hambúrguer. Eu preciso da salada e assim por diante. Opa!
Mas isso tudo vem junto? Não, não vem junto. Então eu preciso processar, eu preciso pegar umas ferramentas, por exemplo, uma faca, que é uma ferramenta, eu vou cortar o pão, eu vou colocar o hambúrguer na chapa, o queijo em cima, fechar, salada, o molho, opa, processei. E qual é a saída? Entrada, processamento e saída. Se o meu processo visa construir um sanduíche, fazer um sanduíche, ao término do processo, qual é a saída? É isso mesmo, meu filho, acertou, muito bem, estou orgulhoso. O sanduíche. Entrada, processamento e saída. Então a saída é o sanduíche, ok? Essa regra do sanduíche se aplica a qualquer um dos 40 e tantos processos do PMBOK. E a grande mágica é o seguinte, você acabou de aprender todas as 40 e tantas saídas. Como assim, Carlos? Por exemplo, mesma lógica, entrada, processamento e saída. Se o seu sanduíche agora é um cronograma, você tem que elaborar um cronograma. O cronograma já é lá no capítulo 6, no gerenciamento do tempo. Sei lá, 6.5, 6.6, alguma coisa assim. Ok, você não tem que fazer um cronograma? Você sabe que você vai precisar de algumas entradas. Você sabe que você precisa fazer um processo. Mas qual é a saída do sanduíche elaborar o cronograma? É o próprio cronograma. Então, se o nome do processo é elaborar um cronograma, qual é a saída? O cronograma. Pode ser que eu tenha algumas saídas acessórias, mas eu não vou avançar nisso agora. Então, aprendendo essa dinâmica, fica fácil. Quer fazer um teste, como você já sabe? Então, vamos lá. Processo 4.1. Elaborar o termo de abertura do projeto. Qual é a saída do processo 4.1? Elaborar o termo de abertura. É o termo de abertura. Muito bem, você acompanha o raciocínio. Isso serve para todos os processos do PMBOK, ok? Agora, vamos voltar porque o foco do nosso vídeo hoje é... Quer dizer, não sei, hoje, amanhã, não sei onde é que você está vendo esse vídeo, você está vendo 2, 3 vídeos, mas o foco desse vídeo é dar início no gerenciamento do escopo. Voltar para o material aqui. Ok. Então, o primeiro processo, 5.1, capítulo 5 do PMBOK, primeiro processo, planejar o gerenciamento do projeto. Na ótica do sanduíche, se o primeiro processo é planejar o gerenciamento, o que é o resultado de um planejamento? Pergunto para você. Quando eu faço um planejamento, como é que eu materializo esse planejamento de alguma forma? Eu crio um plano. Muito bem, eu crio um plano. Então, esse plano é a saída. Lembra do sanduíche? Entrada, processamento, saída? Nosso processo é para fazer um sanduíche. A saída é o sanduíche. Se o meu processo é planejar, a saída é o plano. Então, outra dica. Todos os processos que começam com planejar, a saída é o plano. Muito bem. Vamos avançar aqui, então. Nós já sabemos que nós vamos ter, ao término desse processo, um plano. Plano de quê? De gerenciamento do escopo do projeto. Processo de elaboração de um plano que documente como o escopo do projeto e do produto será definido, validado e controlado. Muito bem. Então, você já sabe que existe uma diferenciação entre o escopo do projeto e o escopo do produto. Ok, então nós vamos colocar isso dentro de um documento chamado plano. Agora vamos avançar e entender quais são as entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas para gerar esse sanduíche chamado plano de gerenciamento do escopo do projeto. Ok? Vamos embora? Entrada, primeira delas, termo de abertura do projeto. Opa, Carlos, de onde veio esse termo de abertura do projeto? Lembra que eu te falei, é a certidão de nascimento do projeto, é o primeiro documento que foi feito. Se você, gerente de projeto, está gerenciando esse projeto, é porque antes de você chegar para gerenciar o projeto, alguém fez essa certidão de nascimento do projeto, inclusive te nomeou lá. Falou assim, olha, o Carlos Jacobino vai ser o gerente desse projeto. O Wendel Luciano vai ser o gerente desse projeto. A Ana Paula vai ser a gerente desse projeto, e assim por diante. Onde é que está essa informação? Dentro do termo de abertura. É no termo de abertura que é declarado o meu desejo. Olha, eu quero fazer uma casa. Como é essa casa? Não sei. Vou trabalhar, vou detalhar esse escopo, vou entender um pouquinho mais à frente. Plano de gerenciamento do projeto. Plano de gerenciamento da qualidade, descrição do ciclo de vida do projeto, abordagem de desenvolvimento. Eu preciso saber em que organização estou inserida, qual é o tipo de projeto que nós vamos executar, é um projeto ágil, qual é a abordagem de ciclo de vida. Isso tudo quem vai te dar essas informações, gerente de projeto, é o PMO, é o Project Management Office, o escritório de gerenciamento de projetos do projeto que você vai trabalhar, da empresa que você vai trabalhar. Fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. Eu já expliquei isso aqui também na aula 1, né, nós estamos na aula 2 agora, e um dos primeiros vídeos da aula 1, eu falei sobre ativo de processos organizacionais e eu falei sobre
fatores ambientais. O fator ambiental é o contexto no qual a empresa está inserida. E os ativos de processos organizacionais são todas as informações, acervos, documentos históricos que nós temos. Por que é indispensável nós termos como entrada esses caras? Ora, primeira coisa, nós estamos começando o projeto. Eu tenho que avaliar todos os riscos envolvidos. Se o meu projeto é de uma indústria ambiental, ela tem os seus riscos próprios. Se o meu projeto é de uma indústria de engenharia, ele tem os seus riscos, as suas dificuldades próprias. Os ativos de processos organizacionais. Não seria muito inteligente da minha parte, antes de tentar reinventar a roda, verificar se outros projetos idênticos ao meu já não foram feitos antes? E tentar aprender com os erros do gerente de projeto anterior, tentar aprender com os acertos que já houve em outros projetos da mesma natureza? Então eu vou consultar os meus ativos de processos organizacionais. Eu preciso aqui nos meus ativos também entender quais são as normas, quais são os processos aplicáveis à minha realidade, ok? Bom, ferramentas e técnicas. A gente já sabe quais são os ingredientes do nosso sanduíche. Então, quais são as ferramentas para transformar toda essa informação que nós recebemos em um plano? Opinião especializada, análise de dados, análise de alternativas e reuniões. Na boa, não tem como fazer um plano sem juntar uma equipe para planejar. Então, essas ferramentas e técnicas aqui, elas envolvem isso, em trazer especialistas, trazer membros da equipe, pessoas que vão trabalhar, que entendem do projeto, para dar opinião. Analisar os dados e as informações estatísticas que nós tivermos a respeito do projeto ou dessa natureza e fazermos essas reuniões. Então, é um tanto quanto óbvio entender. É a mesma coisa da faca, é a mesma coisa da chapa, da colher que você precisa para fazer o seu sanduíche, ok? São as ferramentas, é como processar. Entrada, processamento, saída. Qual é a saída? Um sanduíche. Não, é um plano de gerenciamento do escopo e plano de gerenciamento dos requisitos. Por quê? Todo bom gerente de projeto sabe que junto ao escopo eu quero uma casa, mas como vai ser essa casa? A declaração de como vai ser essa casa está nos requisitos. Então, quais os requisitos serão utilizados? Qual é a cor da casa, qual é o tamanho, qual o padrão de qualidade e assim por diante. Bom, entramos no gerenciamento do escopo e finalizamos o primeiro processo, o processo 5.1, planejar o gerenciamento do escopo, ok? Então, continuamos no processo 5.2 no próximo vídeo. Grande abraço aí do professor Carlos Jacobino e até lá!